No Brasil contemporâneo, vem se tornando notório a presença do ácido lisérgico, LSD, conhecido informalmente como doce. É necessário entender sobre seus devidos aspectos, como, por exemplo, suas formas de uso, seu mecanismo de ação, pois, ao se tratar de uma droga alucinógena, resulta em efeitos elevados de delírios. Seu papel na sociedade, como droga de abuso, ainda está sendo debatido, pois, por ser um entorpecente de alto custo, não é uma droga muito consumida em comparação às demais. Notando sua relevância perante a sociedade, neste trabalho iremos compreender sua importância histórica e seu impacto na sociedade. Nome oficial do composto. O nome oficial do LSD, doce, é dietilamida do ácido lisérgico, do alemão, vulgarmente conhecido simplesmente por ácido. A fórmula estrutural do LSD está apresentada na imagem a seguir. A fórmula molecular do composto é formada por C20, H25, N3O. Funções orgânicas presentes. Com relação à estrutura do LSD, pode-se determinar a presença de grupos funcionais, dentre eles o alceno, a amina terciária e a amida. Quando falamos das propriedades químicas, percebemos que elas não se diferem tanto das funções orgânicas já ditas anteriormente. Nesse caso, vale ressaltar que no LSD temos a presença de alcenos, aminas terciárias, provindas do ácido carboxílico, e amidas. Propriedades físicas. Normalmente, o LSD é produzido como sal tartarato, que é uma substância incolor, inodora e hidrossolúvel. Suas formas comuns são borrões ou quadrados de papel, que são folhas de papel absorventes que são perfuradas para que possam ser rasgadas em quadrados pequenos de dosagem única. Produção. A produção de LSD é complexa, se fazendo necessário um químico experiente com forte conhecimento em química orgânica, além de um laboratório completo. Existem vários métodos conhecidos na fabricação da droga, sendo o mais comum a utilização de ácido lisérgico como seu precursor. Porém, algumas receitas online indicam o uso de sementes de glória da manhã na produção, que podem ser especialmente perigosas, uma vez que geralmente são vendidas com revestimento tóxico para desencorajar o consumo. Sobretudo, ainda há receitas que usam ergot, que é um fungo que cresce no centeio, como precursor na fabricação do LSD. No entanto, o manuseio do ergot deve ser feito com extremo cuidado, uma vez que, além de ser tóxico, ele é sensível à luz, fazendo-se necessário o uso da câmara escura. Se trabalhar com um fungo não fosse suficientemente arriscado, os solventes e reagentes que ele produz são incrivelmente perigosos, podendo explodir ao serem aquecidos ou até mesmo causar câncer ao serem inalados. Para a fabricação de LSD, o alcaloide do ergot é sintetizado em composto de ácido lisérgico, chamado hidrazida do ácido isolisérgico, através da adição de produtos químicos e processos de aquecimento. Em seguida, a hidrazida do ácido isolisérgico é isomerizada, o que significa que seus átomos em suas moléculas são rearranjados por meio de um processo químico. Ele é resfriado, misturado com ácido e uma base e depois evaporado. O que resta é a dietilamida isolisérgica, que é isomerizada novamente para produzir o LSD ativo. O LSD então é purificado e cristalizado. Origem do consumo histórico. Albert Hofmann era um químico que fez a descoberta do ácido lisérgico através de uma pesquisa que desenvolveu. No entanto, as propriedades alucinógenas da droga só foram descobertas anos depois, até que acidentalmente ingeriu uma pequena quantidade e chegou à conclusão que uma certa quantidade produzia alucinações vívidas, entre outras coisas. Hofmann decidiu testar as propriedades do LSD auto-administrando o composto. Depois de 1 hora, notou que experimentou uma sensação de percepção extremamente distorcido e decidiu voltar do trabalho para casa de bicicleta. Por isso, o dia é chamado de Dia da Bicicleta. Enquanto andava de bicicleta, ele experimentou uma mudança completa na percepção, descrevendo sua experiência.
como se fosse visto em um espelho curvo. Por causa de sua semelhança com uma substância química presente no cérebro e sua semelhança de efeitos com certos aspectos da psicose, o LSD foi usado em experimentos por psiquiatras nas décadas de 1940, 1950 e 1960. As experiências com o possível uso do LSD para mudar as personalidades dos alvos da inteligência e controlar populações inteiras continuaram até que os Estados Unidos proibiram oficialmente a droga em 1967. O uso de LSD diminuiu na década de 1980, mas voltou a crescer na década de 1990. O governo americano removeu o LSD de circulação e tornou a utilização da substância sob qualquer forma como ilegal. Com o tempo, as mesmas medidas foram tomadas no resto do mundo. Mesmo a droga sendo ilegal, tornou-se mais amplamente usada em boates e raves noturnas por adolescentes mais velhos e jovens adultos. Efeitos do uso e duração. Os efeitos mais frequentes relatados ou presenciados por usuários dessa droga são delírios, confusão mental, perda de noção, tempo e espaço, tremores, elevação da temperatura corporal, dilatação das pupilas, rápido aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca, sudorese acentuada, boca seca, depressão e ansiedade, flashbacks, mudanças sensoriais, mudanças de humor. Os efeitos dessa droga costumam aparecer de 20 a 90 minutos após o uso e demoram de 6 a 12 horas para passar. Consequências do uso recreativo. Quem usa LSD costuma criar tolerância à droga e começa a recorrer a outras substâncias alucinógenas ou a ingerir doses cada vez maiores para sentir o mesmo efeito que antes. Alguns usuários perdem a capacidade de avaliar situações de perigo, têm comportamentos violentos ou sentem como se fossem invencíveis. Isso coloca em risco a vida dessas pessoas e de quem está ao seu redor, pois não há controle sobre as suas ações e perde-se a noção da realidade, o que pode levar à morte. O uso recreativo do LSD também pode contribuir para o desenvolvimento ou agravamento de transtornos mentais, como depressão, ansiedade, psicose e esquizofrenia. Como a substância atua no sistema nervoso central? A droga é metabolizada no fígado e, ao entrar na corrente sanguínea, age no sistema nervoso central e muda seu humor, comportamento e a maneira como você se relaciona com o mundo ao seu redor. Ela afeta a ação de uma substância química do cérebro chamada serotonina. Ela ajuda a controlar o comportamento, o humor, os sentidos e o pensamento. O LSD é um alucinógeno muito forte. Apenas uma pequena quantidade é necessária para causar efeitos como alucinações. Como ocorre a dependência física e química? A dependência do LSD é psicológica, mas não física. Não há retirada física em caso de recusa em tomar LSD. Tais pré-requisitos dificultam o abandono da substância, pois envolve a separação com alguns amigos e lugares familiares. O LSD normalmente não leva à dependência. Sendo assim, muitas pessoas conseguem simplesmente parar de usar a droga. A síndrome de abstinência não é relatada em pessoas que pararam de fazer o uso dela. Entretanto, mesmo que a droga não cause dependência, pode gerar consequências danosas ao organismo. Taxa de mortalidade dos usuários. Assim como outras drogas, o consumo exagerado do LSD pode trazer sérios riscos à saúde, pois seus efeitos são imprevisíveis e o corpo pode ter dificuldades em metabolizá-la, levando a sintomas persistentes como distúrbios visuais, paranoia, pensamentos desorganizados e mudança de humor. Entretanto, o uso dessa substância não leva à morte. Opiniões de especialistas a respeito. A interação social é uma característica fundamental do comportamento humano, observa a coautora, doutora Gabriela Gobi, professora do Departamento de Psiquiatria da McGill e psiquiatra do Centro de Saúde da Universidade McGill. Esses compostos alucinógenos
que em baixas doses são capazes de aumentar a sociabilidade, podem ajudar a entender melhor a farmacologia e a neurobiologia do comportamento social e, em última análise, desenvolver e descobrir drogas novas e mais seguras para transtornos mentais. Depoimento de usuários. O jornalista americano Michael Pollan decidiu investigar mais sobre o LSD quando, em um jantar com sua esposa Judith e alguns amigos, uma das convidadas, uma psicóloga proeminente, comentou sobre novas experiências com o LSD e como elas eram estimulantes para seu trabalho. Foi quando Pollan decidiu usar o entorpecente e relatou sua experiência com 3 palavras: alucinante, interessante e surpreendente. Senti muitas coisas sobre meus pais, lembra. Eles eram maiores, havia 2 árvores em minha casa e vi com total clareza que uma delas representava minha mãe e a outra meu pai. Sei que soa poético, mas foi isso que senti nesse momento. 2 anos depois, uma das árvores caiu e meu pai morreu. Foi incrível pela intensidade emocional. De start, por meio desse trabalho, foi possível inferir que o LSD, ácido lisérgico, é um dos diversos tipos de alucinógenos existentes. Mesmo sendo um dos poucos não viciantes no processo de uso, sua utilização pode acarretar outros efeitos colaterais para quem o utilizar. Portanto, ao falarmos de seus componentes e sua estrutura, relacionamos os motivos para ser um uso ilegal. Ademais, citamos que seus componentes são estudados para um possível bem medicinal na população do futuro. Vale ressaltar que esse trabalho frisa conscientizar que não utilizem nenhum tipo de entorpecente, seja ele qual for.